pena que isso esteja acontecendo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu vou te convidar também para vir aqui para o nosso sofá. A gente vai conversar melhor, um assunto que requer a devida atenção. Por favor, fique à vontade. Obrigado. A gente já vai conversar um assunto que requer atenção. É importante a gente sempre lembrar que a informação é a melhor solução para esse tipo de situação. Bom, e agora eu quero falar com as mulheres. No ano passado, o Brasil celebrou 200 anos da sua independência. O Brasil se separou de Portugal, tornando-se uma nação soberana com a sua política e economia. Refletindo sobre esse tema, a minha convidada se perguntou, afinal, o que significa independência para as mulheres? E teve a ideia de reunir em um livro as opiniões de diversas mulheres. Dayana de Holanda é autora do livro Versão Brasileira, A Voz da Mulher. Seja muito bem-vinda, Dayana. Estou muito feliz de te receber. Parabéns pelo seu trabalho. Por favor, seja bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de pesquisa. Por que você teve essa ideia de fazer esse livro? Por favor. Olá, Aline. Obrigada. Bom, o livro vem justo de uma contestação dessa visão de independência realizada por Dom Pedro I, né, pelo homem branco, então, e pelas mulheres que ficam à margem dos livros de história. E para trazer a voz da mulher, para fazer uma reparação também dessa narração, dessa narrativa histórica e ter uma pluralidade de vozes femininas. Perfeito, e eu preciso fazer uma reparação porque é Diana, então me desculpe, corrigindo agora. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que todos nós que estudamos história no colégio, enfim, na nossa formação básica, a gente só se depara com figuras masculinas em posição de poder, de decisão. Então, acho que isso faz parte, inclusive, da construção da igualdade de gênero e do respeito à mulher, né? Que elas retomem o seu lugar tão importante na história e que isso faça parte da nossa, inclusive, educação básica. Exatamente, e, inclusive na literatura ainda é um meio, um meio artístico no geral, né? Aliás, todos os meios são povoados, dominados ainda pela figura masculina e a gente reúne nesse livro escritoras talentosíssimas, parte já é 7 convidadas e 40 por chamada pública, descentralizando do Rio de Janeiro, do núcleo, abrindo para o estado inteiro nesse projeto. Então, também tem essa questão da ocupação literária da voz das mulheres. Perfeito, a gente vai conversar mais sobre isso, mas agora vamos para um rápido intervalo. O Fica com a gente volta já para a gente conseguir ter esse papo com a Diana, com o advogado Alexandre, sobre o episódio de erro médico, o que fazer. E ainda tem a Diana de Holanda falando mais sobre o seu livro e muito mais. Mas antes da gente sair para o intervalo, a Gardênia deixou um recadinho para a gente. Vamos ver. Oi, gente, há alguns dias eu falei como a cidade de Maricá está ficando linda, né? E tá assim porque, além do bom trabalho da prefeitura, a cidade conta com o trabalho da Somar, uma empresa que é a responsável por todas as obras do município. Pois é, a Somar está completando 4 anos e em tão pouco tempo já transformou a realidade de Maricá. Para você ter uma ideia, a Somar é a responsável pela construção do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que é referência em atendimento de saúde. Construiu escolas, praças, fez aquela revitalização da orla que ficou simplesmente maravilhosa. Enfim, todas as obras de Maricá, das mais simples até as mais complexas, têm o trabalho e a competência do pessoal da Somar. O resultado, quem mora ou visita Maricá percebe na hora. As equipes da Somar chegaram para somar. Somar, desenvolvimento para a cidade e qualidade de vida para os moradores. Quero deixar aqui os meus parabéns pelo trabalho, pelo aniversário para todos da Somar. Uma galera competente e comprometida com uma cidade cada vez melhor. Isso soma, isso é somar. Fiquem ligados, hoje, dia 26, a partir das 19 horas, diversas ruas do entorno do Maracanã estarão interditadas para a realização do jogo entre Flamengo e Maringá, que acontece às 21h30 pela Copa do Brasil. Na Avenida Paula Souza, pista lado esquerdo, não será permitido estacionar e o acesso de veículos de moradores do entorno será feito exclusivamente pela Avenida Paula Souza e Rua Professor Eurico Rabelo, mediante a apresentação de comprovante de residência. O tráfego volta ao normal a partir da 00:30.
Como sair dos ciclos de violência? Ela se manifesta na minha pele, minha própria existência. Meu corpo é terra de desespero, potência no caos do presente e no limite do não futuro, da carne marcada para morrer, da precariedade da vida nas margens do abismo. E empurra. Nego a precariedade como única forma de existência. Um desejo de viver ancestral inerente ao ato de puxar e soltar o ar. Eu não quero morrer. Não quero ser matada. Mas até que ponto querer é poder? Estamos de volta e abrimos esse bloco com um trecho de um dos poemas da Diana de Holanda, essa escritora que teve a ideia de reunir em um livro 47 vozes femininas. Antes de começar a minha conversa com ela, eu quero convidar vocês para assistir e conhecer um pouco mais sobre esse livro. Em 2022, o Brasil comemorou 200 anos da sua independência. O movimento trouxe como consequência a Constituição. Inspirada nesse contexto, a escritora, dramaturga, doutora em artes, Diana de Holanda, reuniu em um livro 47 autoras do Rio de Janeiro com as suas interpretações e reflexões sobre o papel da mulher e a relação dela como um todo nesse acontecimento. Versão brasileira A Voz da Mulher deu voz a mais de 50 artistas que resgatam a ancestralidade e a força feminina a partir de releituras sobre a história como a conhecemos. Lindo trabalho, Diana. E como é que essas mulheres foram selecionadas para o projeto? Então, vou aproveitar e falar desse poema. Esse é um poema da autora Lorena Braga, e ela foi uma das selecionadas. Lorena é uma poeta negra, uma poeta jovem, e isso foi um dos critérios que pautou a seleção. A gente considerou a qualidade, primeiro tinham 7 convidadas, a Cláudia Roquette Pinto, a Bruna Mitrano, Daniele Magalhães, Elaine Fernandes, Milena Martins Moura, difícil lembrar, Maíra Ferreira. Tudo bem. E depois a gente abriu uma chamada pública para autoras do Estado. Do Estado do Rio de Janeiro. Exato. Consideramos a qualidade de texto, junto com a Letícia Feres e a Milena Martins Moura, mas também indutores de diversificação. Perfeito. E isso é uma coisa que é interessante, que tem vindo para os editais e tem vindo para os projetos, né? Oportunizar essa diversificação de vozes, que eventualmente precisa trazer isso como um incentivo. Acho que precisa sempre, porque o lugar de fala, não dá para eu estar num lugar de fala que não é meu e numa experiência que não é minha. Então, esse poema muito bonito da Lorena traz isso, né? A questão ela não quer ser matada, porque quando você é negro, né, numa sociedade tão racista como a nossa, isso é um risco que eu não sofro a todo momento. Claro, perfeito. E o que a gente aprende lendo esses poemas do seu livro? Acho que a diversidade de pontos de vista e realmente esse contato com vozes que tem uma variedade de idade, de raça, tem pessoas com deficiência, de lugares do Rio de Janeiro. Acho que a pluralidade com o contato da voz mulher, sabendo que a voz mulher não é uma mulher. Quantas mulheres são possíveis dentro desse conceito? Perfeito. E não é um livro só para mulheres, é um livro para os homens, inclusive, né? Principalmente. Né? Principalmente. Boa, garota. Né? Nesse mercado que a gente vive falando um pouco mais da música, hoje a gente vê uma crescente das mulheres interpretando músicas e isso reflete também na importância de ter mulheres também compondo, né? E trazendo meu lado como compositor e cantor, porque é muito difícil uma mulher interpretar uma música que é composta por homem, que é uma visão masculina da obra. Então é importante trazer mulheres para o segmento compondo. Hoje em dia eu trabalho com algumas compositoras importantes. Por incrível que pareça, né? a gente teve grandes compositoras, principalmente de samba. Sim. Né? A gente teve Dona Ivone Lara, a gente teve grandes compositoras, mas hoje ainda é muito difícil. Então, mulheres são poucas assim, mas são muito talentosas. E a gente, pelo menos eu, tenho uma grande parceira que compõe comigo, que é a Bruna. E eu fico feliz de ver o crescimento dela, ela se inserindo, porque é preciso, com o crescimento de mulheres interpretando, é necessário de mulheres compondo também, para poder passar esse ponto de vista feminino, essa sensibilidade, o que o homem não enxerga, o que a gente fica imaginando que seria, não é.
Então eu acredito que o livro também é bastante para os homens, assim. Claro, sobretudo, né? Porque eu lembro de ter lido uma vez falando que os homens na nossa sociedade, eles são acostumados a enxergar a mulher só como parceira, né? Não leem mulheres, não escutam mulheres, não admiram mulheres. Como é que você vai respeitar, né? Então, acho que é muito importante essa sua visão. Sim. De que a gente precisa trazer essa representatividade, que eu acho que é o cerne desse trabalho que você desenvolveu. E quanto tempo você levou para construir esse livro, o processo todo? Olha, vem de um edital que, né, foi contemplado, do Retomada Cultural. Foi desde setembro a gente começou e o livro foi lançado em março e tá aí. O livro é um dos produtos, né? Tem o podcast do projeto, o sarau com as autoras e o making off do processo criativo. Que legal! E como é que a gente acessa esses outros conteúdos? É só entrar no perfil de Instagram do Teatro da Mente, e lá você tem o link com acesso ao podcast, ao making off, ao livro, tudo de graça, só para download ou streaming. Ah, perfeito. É muito legal ser gratuito também. Muito então legal. Vamos divulgar, vamos espalhar isso para todo mundo. Agora a gente vai mudar de assunto. Antes, deixa eu mostrar para vocês um viral. Gente, um vídeo incrível. Um bebezinho de apenas 1 ano e 5 meses, mas que parece já ter a maior intimidade com o piano. Eu fiquei impressionada. Dá só uma olhada. Gente, com 10 anos, esse menino é o maior virtuoso da história. Lipe, como é que pode um negócio desses? É de berço, né? Com certeza ali tem uma genialidade, né, na criança. Engraçado que esse vídeo eu recebi esses dias e fiquei realmente de cara, assim. 1 ano e 5 meses, e você começou com quantos anos? Cara, eu comecei na música com 12 anos, se eu não me engano. Entrei numa banda do colégio que eu queria tocar, ainda não era da banda, mas por já tocar alguns instrumentos eu entrei nessa banda antes de participar do colégio, de ingressar no colégio. E lá dentro tinham aulas de música e eu fui ingressando, me interessando. Mais tarde fui, posteriormente, tocar violão, cantar, compor e hoje estou vivendo disso. Maravilha. Bom, a gente vai continuar o nosso assunto e agora a gente vai falar sobre o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data, que é hoje, serve para conscientizar a população sobre uma doença que atinge cerca de 35% de brasileiros e é responsável por 80% dos casos de derrame cerebral. Para você entender um pouco mais sobre o assunto, como prevenir, como tratar, nós vamos exibir um vídeo enviado pelo cardiologista Dr. Alexandre Scott. Vamos ver. Boa tarde aos amigos da Band e do programa Vem Com a Gente. Eu sou o Dr. Alexandre Scott, médico, cardiologista e cardiointensivista. Hoje vamos falar sobre um importante tema que é a hipertensão arterial sistêmica. Por definição, o paciente portador de hipertensão arterial sistêmica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é aquele que vai apresentar níveis pressóricos iguais ou superiores a 140/90 em 2 aferições consecutivas, sem estar em uso de medicação antihipertensiva. É importante entender que as doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, são a principal causa de morte em países desenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso Brasil, e que a hipertensão arterial é um dos principais fatores de riscos associados a essas doenças cardiovasculares e talvez o mais fácil de ser removido. Quem tem maior predisposição a se tornar hipertenso? Gente, a hipertensão arterial, ela depende de algumas variáveis, como questões genéticas, questões ambientais e sociais. Se você vem de uma família de muitos pacientes portadores de hipertensão arterial, você vai ter uma maior chance de se tornar um hipertenso no futuro.
Se você não pratica atividade física, ou seja, é sedentário, é obeso, tem sobrepeso, consome mais de 5 gramas de sal por dia, consome mais de 30 gramas de álcool por dia, você vai ter maior chance de desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Em relação a sexo, sabemos que acima de 60 anos, 65% das pessoas são portadoras de hipertensão e existe uma maior prevalência em mulheres. Já em pacientes mais jovens, a prevalência da hipertensão é maior no sexo masculino. Como prevenir a hipertensão arterial? Perder peso, evitar consumo de álcool, menos de 30 gramas por dia, e reduzir o consumo de sal. Para mais informações, podem me seguir nas minhas redes sociais, Dr. Alexandre Scott. Uma boa tarde a todos. Nosso muito obrigada ao doutor Alexandre, e eu reitero aqui o quanto é importante cuidar desse aspecto da saúde. A gente sabe que tem as questões que são genéticas, mas também tem a questão do estilo de vida. Então, mesmo que você tenha na sua genética pai, mãe, hipertenso, que sofreu alguma doença cardíaca, se você pratica exercício, se você tem uma alimentação balanceada, se você está dentro do peso que é indicado para a sua estrutura física, você reduz as chances de você sofrer desse problema. E eu tive pai e mãe cardiopatas, então eu sei que não é uma coisa fácil. Então mantenha hábitos de vida saudáveis para evitar que você entre para essa triste estatística. Bom, gente, mas agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o advogado Alexandre da Silva, que vai nos tirar todas as dúvidas sobre a questão dos erros médicos. Mas antes, a Gardênia tem mais um recado para vocês. Oi, agora eu tenho um recado para vocês, meus amigos. Vejam essa novidade. Você sofre com artrite, artrose, dores nas costas, nas articulações, é isso? Ninguém merece, né? Se você quer um produto que ajude com esses problemas, use Arthrodex. Veja só. Tenho 66 anos e depois de 4 cirurgias no meu joelho direito, culminando com artrite e artrose, encontrei na associação de condroitina e colágeno tipo 2 o alívio para o meu sofrimento. Eu sou o Dr. Manuel Rocha, autor do livro Viver com Saúde, e há muitos anos recomendo aos meus pacientes a melhor combinação para combater artrite, artrose e dores nas articulações. Arthrodex, flexibilidade para qualquer idade. É isso aí, Arthrodex contém condroitina, que tem ação analgésica e anti-inflamatória, além da associação com colágeno tipo 2 e associações que vão auxiliar no combate a esses tipos de dores. Procure numa farmácia perto de você, mas olha só, não aceite outra marca, tá? Exija, mas exija mesmo o Arthrodex.
Estamos de volta ao vivo e chegou a hora de falar sobre o assunto da semana. Foi divulgado em todas as mídias o caso da passista da Grande Rio, Alessandra dos Santos da Silva, que precisou realizar uma cirurgia para retirada de miomas e acabou tendo seu braço amputado. Não se sabe ainda se foi uma questão de imperícia, de negligência médica. O caso segue sendo investigado. Como esse não é um fato isolado e frequentemente vemos notícias assim, nós convidamos o Dr. Alexandre da Silva. Ele é advogado e vai nos explicar sobre como agir em caso de erro médico. Doutor Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando desse caso que comoveu a todos nós, né? E, bom, no caso da Alessandra, as investigações elas são para entender o que aconteceu de fato, né? Justo. Assim, a função do advogado na área do direito médico é ele traçar, através da documentação, tudo o que aconteceu com aquele paciente, com aquele possível vítima. Então, no caso da Alessandra, por exemplo, todo o histórico dela começou com a questão do mioma. Então, ela fez o procedimento, os exames pré-operatórios, marcaram o exame. Então, nessa relação, nessa fase inicial, existe uma obrigação, que é um dever do médico e um direito de todo paciente, que é o quê? Obter informação completa de tudo que vai acontecer com aquele procedimento que você vai realizar. Perfeito. E, inclusive, eventuais riscos que possam advir daquele procedimento médico. Então, no caso, quando você tem uma cirurgia de mioma, existe a possibilidade de acontecer uma hemorragia. Sim. O que acontecer hemorragia? Qual é o passo seguinte? É a retirada do útero. Então, assim, o médico tem a obrigação, né, de passar para você, paciente, toda essa informação, todo aquele desenho de todas as possibilidades, para que você, com a sua autonomia de vontade, que é um direito seu, optar ou não por realizar aquele procedimento. Então, no caso dela, se a gente fosse traçar uma linha geral, ela, quando teve esse advento de hemorragia e teve que voltar para o centro cirúrgico, ela abaixou o volume sanguíneo dela, teve perda. Então, provavelmente, é aquilo que eu te falei, a gente aqui, nesse momento, está sem a documentação, mas pelas narrativas da mãe e dela, ao que parece, isso foi uma ação de um remédio que é utilizado para elevar a pressão, o batimento cardíaco, para manter a vida durante... No caso do braço. No caso do braço, que seria um medicamento chamado noradrenalina. Então, esse medicamento ele deve ser administrado em acesso profundo, ou seja, são veias de grosso calibre, que é a carótida, a anticubital. Então, se você administrar esse medicamento, que ele é muito ácido, em um acesso periférico, corre o risco de extravasamento. Então, essa evolução de necrose ela é muito rápida. Então, esse extravasamento pode ter evoluído para necrose pode ter ocasionado a perda do braço. Justamente. Então, a função do advogado, no caso dela, quem for representar ela, ou qualquer advogado em qualquer processo, é tentar traçar o que aconteceu fora da visão dos tribunais, o que aconteceu dentro do hospital. Sim. Então, um dos elementos primordiais para você basear numa ação de erro médico é o prontuário médico, para você saber, conhecer toda a evolução, o que foi administrado, se houve uma tomada de decisão correta. Por exemplo, quando acontece esse tipo de lesão química, aí você tem saída para isso? Tem. Existe um antídoto, no caso da noradrenalina, que é a fentolamina, é um dos componentes, inclusive, que é usado no Viagra. Então, você não tem a necrose peniana porque tem a fentolamina lá dentro. Então, se você aplicar dentro de um período de 12 horas a fentolamina no braço, você consegue salvar. Aí, se você tomar a iniciativa rápida, a retomada rápida para consertar o extravasamento, tem uma técnica que os médicos chamam de fasciotomia. Então, você vai descompartimentar o braço onde tem aquela compressão. Então, tudo isso tem que ser verificado numa ação para saber se houve ou não uma perda de uma chance ou não no evento danoso dela ali. No caso dela, como no caso dos outros dois que apareceram, a tecnologia, a eletrônica em si, né, ela permite que você consiga alcançar o que a gente chama no direito de reparação integral. Sim. O que seria a reparação integral?
é você tentar voltar àquele estágio anterior, ou seja, ela perdeu o braço. Existem as próteses biônicas, que são acopladas direto no braço e elas têm a movimentação por impulsos eletrônicos do teu próprio cérebro. Então, quem for representar pode buscar esse tipo de... Entendi. Entendeu? Então, é um caso muito delicado, muito né? complexo, Por não enquanto é um caso a gente está aqui rápido, em né? análise, por enquanto a gente está aqui em análise, entendendo uma perspectiva de um advogado que tem, inclusive, experiência nesses casos, né? O senhor já esteve representando uma vítima de um caso similar. Muito similar. E é importante a gente levar também como informação para a população. Sim. Eu, por exemplo, não sabia. A primeira vez que eu vi a notícia, eu não tinha essa informação que o senhor me trouxe agora. Então, eu falei, gente, mas ela foi retirar mioma. Como é que perde o braço? O que acontece, né? Então, isso é importante a gente esclarecer para a população que está assistindo, a gente conseguir entender. Agora, a gente está falando de uma situação onde pode ter havido um erro médico. E em caso de uma desconfiança, um suposto erro médico, como é que a gente pode comprovar que esse erro aconteceu? Através dessa documentação médica, né? Então, o que a gente fala? Todo advogado, né, ele é, na verdade, o Carney Lutz falava que era um jurista, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, não adianta você criar uma frustração para o seu cliente que já sofreu com alguma lesão, que nem tudo é um erro médico, nem tudo é um erro de conduta, um erro médico ou erro do médico. Tem situações que fazem parte do tratamento, entendeu? Que a gente chama de iatrogenia, que é uma lesão, mas que essa lesão ocorreu em função de você salvar um bem maior que a vida, preservar a vida. Então, no próprio caso da retirada do útero dela, no próprio caso da retirada do útero. Aí, nesse caso da retirada do útero, o que a gente vai buscar numa investigação é saber se ela foi informada ou não. Por quê? Todo paciente que procura um médico vai fazer um procedimento, seja ele cirurgia plástica ou intervenção mesmo, cirurgia de colunas, ele tem que receber um termo de informação, um termo de consentimento. E esse termo ele é específico para cada procedimento. A gente observa no dia a dia, são termos genéricos. Então, o termo tem que ser específico. Se você vai fazer essa cirurgia de retirada de mioma, tem que ter a possibilidade, você tem que conhecer a possibilidade de que pode ficar sem útero. Que tipo de complicação pode acontecer e que tipo de decisão o médico tem que tomar ali? Porque, na verdade, a gente tem uns direitos básicos de todo paciente. Sim. Que é a dignidade, a informação, o respeito, a autonomia e o sigilo. Sim. Desses direitos básicos surgem outros direitos. Perfeito. Bom, eu quero abrir para os meus convidados, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o nosso advogado que está aqui comigo. Enquanto isso, existe um prazo para a pessoa entrar com o processo em caso de suposto erro médico? Sim, existe. No caso, como a Justiça entende que essa relação médico-paciente é uma relação tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo do conhecimento da lesão é de 5 anos. Certo. Tá. Então, E, assim, é muito importante lembrar que, como eu falei no início, a documentação primordial para você ingressar com qualquer ação é o prontuário médico. Então, o paciente ele pode requisitar o seu prontuário? O prontuário é do paciente. O médico, ele é diria o autor, né, do prontuário, mas esse prontuário fica sob guarda do hospital ou do médico, se for uma clínica, mas o proprietário real é você, paciente. Uma hipótese, você tem um tratamento de longa duração que você faz desde criança, você vai sair do Rio ou vai para um outro estado, você tem o direito de chegar ali no lugar onde você trata, pegar seu prontuário e levar para outro médico, até para ele saber toda aquela conduta que você vem fazendo mês a mês. Isso é super importante, uma informação importante para o pessoal que está em casa. E aí, ainda tomando como referência o caso da Amanda, como é que a gente sabe, processa o médico da Alessandra, perdão, ainda tomando como referência o caso da Alessandra, existe diferença entre processar o médico e o hospital? Assim, hoje em dia, quando você chega no hospital, em toda essa fase, né, só nessa dinâmica que a gente viu nas reportagens, já se passaram por vários médicos.
Então, você apurar, você pode entrar com uma representação no CRAMERJ contra o médico, mas o principal mesmo é você saber quem é o diretor técnico, quem é o hospital, e ingressar contra o hospital. Porque não adianta você perseguir, se você realmente tem direito, um médico que, de repente, ele não vai ter a condição, ele tem que responder, mas ele não vai ter a condição financeira de garantir, por exemplo, a reparação integral. Ele vai ter condição de te dar a prótese. Entendi. Todo esse material de prótese... Ou seja, é uma responsabilidade solidária. Sim, do hospital, do imagino. médico, sim. E hoje em dia, a gente, quando fala em rede pública, a gente também tem que levar em consideração que elas são administradas por fundações, institutos, OS, ONG, e nem sempre só o Estado. Exatamente. Que ele delega, que é o caso, inclusive, do Hospital Mulher, que eu acho que é a Fundação Saúde que está administrando. Que são empresas privadas. Que são empresas privadas. Perfeito. Bom, e quais são as implicações de um processo como esse? Assim? Quando a gente fala hoje em justiça, infelizmente a gente não tem uma questão de mensurar tempo. O processo na área médica ele é um processo longo, principalmente quando envolve o Estado de um lado e o paciente do outro, porque são as ações que vão ocorrer na vara fazendária, onde os prazos são mais longos para o Estado, então acaba tendo um volume de trabalho nessas varas muito maiores do que numa vara civil. Tá? Então, assim, hoje, se eu fosse chutar uma ação dessa, ela, por mais rápido que seja, ela vai durar pelo menos uns 10 anos. Uau! E a gente aí fica torcendo para que esse prazo se abrevie, até para ela poder ter acesso ao tratamento, ao atendimento, à reparação devida. Justo. E ela tem uma série de benefícios que ela pode conseguir, porque toda vez que existe uma lesão, tipo essa dela, ela teve uma redução da capacidade laborativa dela. Sim. Então, ela tem direito a uma indenização que a gente chama de ação acidentária, que é paga pela Previdência, que não se confunde com a indenização ou a pensão alimentícia por ato ilícito que foi cometido pelo hospital, que é de responsabilidade do hospital. São duas coisas distintas. Certo. Ela contribuiu, se ela faz parte da Previdência, ela contribuiu para aquilo e ela tem direito a uma ação chamada ação acidentária, que não passa de pai para filho, não tem... Ela faleceu, vai encerrar com ela. Perfeito. É um plus pela perda de capacidade laborativa dela. Ela tem direito ao pensionamento, que ela não vai estar trabalhando. Então, são medidas que, aquilo que eu falei, 10 anos, mas existem técnicas processuais que pode pedir uma antecipação de tutela por uma pensão para ela. São várias coisas que podem fazer enquanto o processo não chega a um julgamento de mérito final. Perfeito, isso realmente vai levar tempo, há muita coisa a ser apurada. Tem perícia. É importante não tomar conclusões precipitadas, importante entender como foi que tudo aconteceu pelas autoridades responsáveis. E, bom, o senhor teria alguma coisa a acrescentar? Eu acho que ficou, a gente abordou bem o assunto, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor. Não, assim, a nível do caso dela, não, mas eu acho que hoje, quando a gente fala já que tem um espaço... Por favor. Quando a gente fala principalmente em cirurgia plástica, né? Tem dado muito problema. Tem dado muito problema. Então, eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, né? Elas não devem fazer uma cirurgia plástica pensando em agradar alguém. Ou seja, é uma decisão muito delicada. Elas têm que procurar, toda pessoa que procura um cirurgião plástico, deve pesquisar antes, entendeu? Principalmente, e ter a certeza do que vai se fazer para evitar as consequências que são danosas. Pois e é interessante o senhor ter trazido esse ponto, porque realmente tem aumentado muito o número de casos de complicação em cirurgias plásticas. Infelizmente, eu conheço pessoas que já passaram por isso. E é muito importante a gente reforçar a questão da informação. Toda cirurgia é uma intervenção. Justo. Um corpo, eventualmente, você não consegue prever tudo que pode acontecer, é um organismo, né? Então, tem coisas que podem acontecer fora do que está planejado. Então, antes dessa decisão, é de fato muito importante entender os riscos e entender que tipo de procedimento o médico tem que tomar em caso de uma complicação. Justamente. A questão da informação, né? Justamente. Maravilha, gente. Olha, nós agora vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, eu tenho uma super entrevista com o cantor e compositor Lipe. A gente já volta e antes, a Gardênia tem mais um recadinho para você. Bom,
Bom, gente, deixa eu falar com vocês sobre Maricá. Para quem não sabe, o município é referência internacional em políticas públicas. E olha, poucas cidades têm tantas ações voltadas para a inclusão e combate à desigualdade social como Maricá. E olha, agora a Prefeitura criou o PPT, Programa de Proteção ao Trabalhador. E o programa incentiva a formalização de negócios. E em contrapartida, a Prefeitura paga todo mês meio salário mínimo e mais 10% do faturamento. Com o PPT, os trabalhadores, além da renda extra, passam a ter vários direitos trabalhistas, como aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade. Para participar, é preciso ser MEI ou trabalhador cooperado e residir em Maricá. O PPT é um programa inédito e já é considerado o maior e melhor programa municipal de transferência de renda direta do país. Se você mora em Maricá e quer participar, é só acessar o site, viu, que está aí na telinha, e se informar. Muito legal, né, gente? Mais uma ótima iniciativa da Prefeitura de Maricá. Na marra, me ligando toda madrugada, faz só pra testar meu coração. Ele não trabalha bem na solidão, quer vir na minha casa, pergunta se eu volto cara a cara, e eu dizer um sim ao invés do não. Você deitar comigo aqui no meu colchão, só pra eu pegar mais uma traição. E estamos de volta e chegou a hora da gente ficar sabendo um pouco mais sobre o Lipe, a nossa atração musical de hoje. Muito bom te receber aqui, Lipe. Tô muito feliz de estar aqui hoje, prazer. Lipe iniciou a carreira em 2016 como vocalista do grupo Samba Show. Foram 5 anos com o grupo e a gravação de 2 álbuns bem aceitos pelo público. Nascida em São Paulo, mudou-se para o Rio aos 5 anos e encantou-se pela música ao se imaginar cantando em cima dos trios elétricos que assistia em sua cidade nos períodos de carnaval. Dono de um estilo com influências no samba e pagode, além da música pop internacional. Lipe vem conquistando seu espaço e é promessa no cenário musical. Mas ainda me culpei. E como... Isso aí. Conta como é que foi o início da sua carreira pra gente. Então, como falou no vídeo, né?
Eu era criança, eu via bastante shows assim no interior do Rio de Janeiro que eu passava com a minha família e me imaginava cantando. Sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. E o engraçado é que não tinha músico na minha família, nunca teve, eu fui o primeiro, assim. E despertou do nada, não teve uma pessoa que me influenciou aquilo. E sempre foi muito forte, eu sempre ouvi muita música, sempre gostei de ouvir música. E fui me interessando, fui me especializando com isso. E sempre tive muito apoio da minha família, isso que é importante para mim, que foi muito importante para mim. Desde sempre que eu deixei clara a minha decisão de trabalhar com música, viver com música, eles sempre me apoiaram, sempre confiaram muito na criação que me deram também, né? Porque eles tinham a certeza de que eu daria o meu melhor através do que eles me passaram durante tanto tempo. E hoje eu tô vivendo aí esse sonho feliz aí. Maravilha. E você se consagrou também como compositor, já teve composições gravadas por grandes nomes da música brasileira, né? Sim. A composição é algo muito visceral, assim, talvez seja a arte mais subjetiva que a gente tem, mas a que expressa mais os sentimentos. Então eu gosto muito de falar sobre o que as pessoas vivem, o que a gente vê, as pessoas passando e tem agradado, né? Que bom. Tem feito eu chegar em bastante lugar, assim, que me deixa feliz. Quem você tem como referência na música? Cara, tenho bastante referências, assim, no meu som, como compositor, tenho bastante influência internacional. O Justin Timberlake é o cara que me influencia bastante na parte de melodia, mas eu tenho grandes compositores que me influenciam bastante, como Valtinho Jota, grandes cantores como Alexandre Pires, o Thiaguinho, no pagode. Então, eu sou bombardeado por bastante influência, assim. Maravilha. E como é que foi a sua experiência no Samba Show? Cara, foi um grupo incrível que eu era completamente apaixonado em trabalhar. Conviver em grupo é complicado, mas depois que você aprende, você não quer mais parar, assim. Eu lembro que foi uma experiência incrível, eu toquei em lugares onde eu nunca imaginei que eu ia tocar, cheguei em lugares que eu imaginei que não ia chegar. E foi uma experiência incrível que eu só tenho alegria para falar, tenho muita história e alegria. Ah, que bacana. E você tem uma turnê em andamento agora? Sim, a gente está trabalhando a turnê Estações, que é de um DVD que a gente lançou no ano passado. Tem 9 faixas autorais e a gente está muito feliz com o lançamento, com a repercussão, a galera gosta bastante das músicas. E também é um lado que a galera ainda não tinha visto, tinha um grupo, mostrar esse meu lado solo. A galera também já ouviu bastante composição minha gravada, mas não viu eu interpretando as minhas composições. E aí, nesse trabalho a galera pôde ver bastante. Perfeito. Bom, e essa música que a gente está ouvindo? Fala dela pra gente. Testar Meu Coração é a música de mais repercussão desse disco, é a que eu cantei esse refrão agora. É uma música que fala sobre traição, mas fala do ponto de vista da pessoa que cometeu o erro, né? Que ela tenta se imaginar, tenta imaginar o que a outra pessoa sentiu, como ele pôde machucar a outra pessoa. Eu acho que é importante ter essa autorreflexão, essa autocrítica. A música fala bastante disso, dele se criticar e melhorar, né? Porque a gente está em constante evolução, né? Porque a gente cometeu um erro que a gente tem que encerrar tudo, você não... É interessante porque a maior parte das músicas de pagode, de samba, acabam falando de uma traição sofrida. Sim. Né? E não de uma traição que a pessoa causou. Então você... É uma coragem que a gente teve de escrever essa parte da música e é uma coisa que a gente também ainda não tinha visto. A galera falar desse ponto de vista. Então acho que na hora da gente compor, eu e os meus parceiros, que é o Marquinho e o Bis, que fizeram essa música comigo, a gente seguiu bastante nessa linha de letra pra gente poder tentar agradar a galera. Perfeito. E, bom, você só grava composições suas ou você grava composições de outros? Não, eu gravo a música que me agradar. Você já gravou alguma composição de alguma mulher, como a gente estava conversando antes? De alguma menina não, mas provavelmente eu vou gravar no meu próximo trabalho. Olha! Porque eu tenho feito muita música com uma parceira minha que eu conheci já tem menos de um ano, mas a gente tem feito viagens à composição. Goiânia é um mercado muito aquecido de composição, a gente viaja junto pra lá e a gente faz muita coisa junto. Acho que é a parceira que eu mais tenho feito música junto. Como é o nome dela? Bruna Souza. Ela também tem uma carreira artística e ela é uma compositora excepcional e com certeza no meu próximo trabalho vai ter música minha dela. Maravilha. E aí eu quero voltar com essa deixa pra Diana. A gente sabe que algumas poetisas que publicaram no seu livro tiveram a primeira publicação delas. Sim, algumas são muito novas, né? Tem poetas de 18 anos. Olha que lindo. E ao mesmo tempo poetas de 60. Então essa união de gerações é um forte do livro também. Perfeito. E vocês estão desenvolvendo um podcast. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, o podcast, o 4º episódio saiu ontem. São 4 episódios. Apresentado por 3 poetas, diferentes gerações.
E a gente recebe convidadas também. Então, o podcast recebe historiadoras, a Inaí Lopes dos Santos, a Jane Santos da Silva, a poeta multiartista indígena Márcia Cambeba. Olha que legal. Então, assim, a gente busca trazer uma visão decolonial, né, e feminista para o podcast, assim. Perfeito. E é importante a gente lembrar que feminismo não é guerra aos homens. Você respirou fundo, é aquela canseira que a gente já tem de ter que explicar esse tipo de coisa, né, Diana? Definitivamente não, é igualdade. Perfeito. E a gente vai ver mais um trechinho de uma poesia que consta do livro que a Diana organizou. Vamos ver juntos. O sangue que jorrou de Joana Angélica não foi de menstruação. O sangue que jorrou de Joana Angélica foi de sua execução. O sangue derramado de Joana Angélica não foi o bastante para ficar na história, mas a morte de Tiradentes nos deu a glória. É isso. Bom, e aí eu queria aproveitar e abrir agora para você convidar todo mundo para conhecer esse trabalho. A gente está chegando no finalzinho do programa, infelizmente passa sempre tão rápido. Sim. Para conhecer é só visitar o perfil Teatro da Mente no Instagram e lá no link da bio você vai encontrar acesso ao podcast, ao sarau com as 40 autoras selecionadas, ao making off com as 7 convidadas e a coletânea, tudo de graça, só acessar. Ah, que legal, é muito legal isso, assim, promover o acesso é muito importante, né? Bom, e agora eu também queria abrir para as suas considerações finais a respeito dessa conversa que a gente teve, né? E focando principalmente na questão do direito do paciente. Hoje em dia, com essa vida corrida, né, tanto do médico que sofre uma pressão, mas acho que todo médico ele deve entender e deve ver o paciente como um ser humano, o portador de direitos. Então ele tem que tentar ter uma empatia. Eu sei que é difícil às vezes, mas ele tem que ter uma empatia para poder entender o desespero e saber passar para o paciente aquelas informações básicas, como se ele percebe que o paciente tem uma dificuldade de interpretar, ele deve descer ao nível do paciente para passar essa informação. Isso é muito importante para manter saudável essa relação médico e paciente. É uma coisa que eu costumo dizer muito, né? Que a comunicação não é sobre você falar, é sobre o outro entender o que você está dizendo. Justamente. Então, se eu não estou sendo compreendida, é importante que eu encontre uma maneira de me fazer ser compreendida. Claro, né? Principalmente nesse caso, porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de saúde de alguém que a gente ama, enfim, é sempre muito delicado. E às vezes o médico passou o dia inteiro explicando a mesma coisa, mas para aquele paciente é a primeira vez. Justamente. E quando a gente não tem esse conhecimento que é muito claro, ou para um médico, ou para um advogado, vale para questões jurídicas, vale para todas essas questões na vida, né? A gente precisa realmente do esclarecimento completo. Justo. Perfeito. Bom, e quer deixar seu Instagram para as pessoas continuarem? @Cobuci, COBUCI e Silva. Maravilha. Lipe, agenda de shows agora. Onde é que a gente pode te assistir? A gente está fazendo muito show corporativo agora. A gente está... Mas eu sou meio avoado da agenda, mas a galera pode conferir lá no meu Instagram, @LipeVoz. No meu Instagram, Twitter, canal do YouTube, é tudo unificado, @LipeVoz. Então você vai encontrar lá a agenda, as nossas músicas, é mais fácil. Maravilha, é por isso que artista costuma ter assessor, costuma ter produtor, porque não dá para ter tudo na cabeça, né? Lipe, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer a Diana, ao doutor também por estarem aqui com a gente hoje, me ajudarem a fazer esse programa tão gostoso e tão informativo para o pessoal que está em casa. E, bom, na sequência vocês vão ficar com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. A gente se reencontra amanhã, nesse mesmo horário. E é claro que a gente vai fechar com mais música. Lipe, por favor, pode assumir o seu lugar aqui no palco do Vem Com a Gente. E vamos encerrar esse programa com música do jeito que a gente mais gosta de terminar aqui o nosso Vem Com a Gente. Com vocês, Lipe. Vamos nessa. Quero ouvir da sua boca o que tá acontecendo. Quero saber o que eu sou pra você. Eu sou o fogo que só vem de madrugada, que beija sua boca, faz amor e depois vaza. Eu tô disposto a ser o que você quiser,
Só me fala se você me ama ou não, se você me quer ou não quer, se rola sentimento aí no seu coração. Fala agora, bota pra fora, se você me ama ou não, se você me quer ou não quer, se rola sentimento aí no seu coração. Fala agora, bota pra fora, se você me falar a verdade.